Cara, qual a diferença de tomar, sei lá, um scoop de 23 De whey. de whey E comer uma proteína. Qual que é o peso disso? Cara, vou te dar muitos exemplos. Vamos começar pela creatina, Tá. certo? Para você ter 5 gramas de creatina, que vai aumentar a tua força e a tua performance no treino, creatina é considerada até um recurso ergogênico, de tão poderoso que ele é. Você teria que consumir 1 quilo de carne. Mano, Caraca, mano. um negocinho de creatina. Se você quer uma dose de 5 gramas de creatina, você teria que, no alimento natural, consumir 1 quilo de carne vermelha. Caramba. O Kaique fica com frescura Então pra tomar não precisa creatina. falar mais nada, né? Ele fica, Você tem ai, que medo de tomar amargo. creatina? Não, não é amargo, não. Ele fica, ai, ele fica assim, ele Nem fica tem assim. gosto, parece uma areia. Eu tem tô falando gosto. assim, pô, gosto de areia da porra. Só isso, ó. Certo? Whey Então, protein. eu queria amargo. chegar até. A gente tem uma dúvida aqui que tá nessa linha, eu já quero bater isso já. Eu queria saber o que dá pra substituir e se vale a pena substituir. Então, por exemplo, começo de 1 treino, quilo de carne. pré-treino. O que dá pra substituir e vale a pena substituir o pré-treino? Se você não tem dinheiro para um bom pré-treino, você pode estar consumindo uma bela dose de café preto. Cafezinho. Cafezinho. Café preto. Ômega 3. Pré-treino tem 4 substâncias, geralmente. Um bom Tá bom. pré-treino. Ele tem beta-alanina, que é um aminoácido que aumenta a sua carnosina. Tá. Carnosina em alta no seu corpo te faz mais resistente. Então, a sua capacidade de resistência é maior. Num treino de força ou num treino de endurance. Resistência. Beta-alanina. Arginina. A arginina é um aminoácido que, em grande concentração no seu corpo, ele aumenta a sua capacidade de vasodilatação Uhum. pela liberação de uma substância chamada óxido nítrico. Certo? Uma vasodilatação maior, você tem uma circulação de sangue maior, você transporta mais metabólicos e nutrientes para o seu tecido muscular. Tá. Taurina. A taurina, ela entra como um parceiro da cafeína, fazendo com que essa cafeína tenha um efeito mais prolongado. Que o cafezinho é um negócio meio rápido. Ele E dá o aquele café, pum. ele tem a cafeína. Então, Ah. ela tem um desses 4 componentes. A pergunta é, Renato, esses componentes são essenciais? Não. Mas fazem diferença. Cara, faz diferença. Faz. Faz diferença. Beta-alanina é um produto de uso crônico. Você precisa usar todos os dias. Faz diferença. Entendi. Tem muito estudo validando beta-alanina para performance. Taurina vai fazer diferença com o uso da cafeína? Vai fazer diferença. Arginina vai fazer diferença? Vai. Talvez a arginina seja o que faça a menor diferença. Uhum. Mas não é o essencial. Entendi. O cara bota o shape sem o pré-treino. Sim. Um- Tanto que o pré-treino, diferente do café, por exemplo, eu tenho essa sensação. Tudo bem que o café também entra outra questão que é o prazer, né? Você É um cafezinho. aproveitar o café e tal, né? Ele entra numa coisa A ali cultura meio do café. pela socialização. Isso. Brasil, Mas, por né? exemplo, o Cultura do café, você toma ele ali de manhã, porra, à tarde você precisa tomar outro pra te dar aquele gás à tarde. O pré-treino é diferente, ele realmente... Velho, se mais você tomar prolongado. o pré-treino... Eu sou esse cara. Se eu tomar pré-treino 4 da tarde, 5 da tarde, fudeu, irmão. Vai dormir 1h da manhã. Eu não durmo. Não dá pra... Eu não consigo tomar um... Por conta da Entendeu? associação com a taurina. É isso. Não, se eu tomar um café e Agora treinar, faz sentido. eu me cago na academia. Agora Porque tem, eu agora sou tem um gente cara- que usa à noite e dorme. Então, cara, que loucura. Porque eu sou um cara que treina Entendeu? mais à noite. Não parece que eu treino, né? Mas eu treino mais à noite. Mas treina fofo, né? Então, nós vamos falar o que é Tá treinar bom. fofo, inclusive. E aí, se eu tomo pré-treino, eu tenho essa dificuldade de chegar no final do dia e ter aquela energia de treinar. Ao mesmo tempo, eu não gosto de acordar cedo. E aí, se eu tomo pré-treino, me foda. Aí eu fico num... Aí eu falo, então vou ver um filme. O ômega não vou 3, fazer nada. dá pra substituir? E se for substituir, qual é a quantidade que eu tenho que comer de outra coisa? O ômega 3 a galera fala muito, né? Cara, o ômega 3 você pode substituir com uma fonte de gordura, como por exemplo do peixe. O peixe é muito rico em ômega 3. Você também não é obrigado a tomar ômega 3. Você é obrigado a ter uma alimentação muito bem diversificada. Entendi. Então, se você tiver, por exemplo, na sua semana, 3 vezes por semana peixe, que não precisa ser salmão, que é caro. Pode ser sardinha, super barato. Entendeu? Tilápia, sardinha. Se você tem
alguma fonte de oleaginosa, por exemplo, como uma castanha, ou preferencialmente um amendoim, uma pastinha de amendoim ali para fazer aquela sobremesa gostosa, ou mesmo o próprio azeite de oliva, você está bem coberto de gorduras saudáveis, Uhum. entendeu? E O problema é que a gente tende a consumir só gordura saturada. Ou um bom abacate que também. é tipo industrializado, né? Exato. Industrializado não, gordura saturada, gordura de fonte animal, Tá, entendi. entendeu? Gordura de carne vermelha, gordura de porco, E um Q10? coenzima Coenzima. Q10. Cara, a coenzima de Q10 ela é muito boa. Ela tem tudo a ver com a melhora da pele, da unha, principalmente, do cabelo, tudo. Mas você vai encontrar essas substâncias facilmente na alimentação e elas não são essenciais. Entendi. É uma coisa mais premium, entendeu? Tá, entendi. É tipo whey, quanto que... Eu queria saber a proporção real. Tipo, cara, tomar um whey aqui... se Uma não fosse- dose de whey, um whey de qualidade, que tenha 23 gramas de proteína, por exemplo, uma dose de whey de 23 gramas de proteína, que é o whey que a gente consome, ela é equivalente a 100 gramas de peito de frango, mais ou menos. É, Peito de frango cru. é uma... 100 gramas. Dá dois... Dá... Financeiramente falando, tá, gente? Do jeito que tá o preço do frango, não tá muito mais caro, não, cara. Não tá diferente. É mais Ó, prático, né? então Tá não, Mais ali prático, né? junto. A questão é, muitas pessoas, como a gente, usam o whey protein porque ele vira o nosso doce favorito. É uma sobremesa, né? A minha mulher, ela faz muito, tipo, com panqueca e tudo. Faz tipo Você caldo faz de uma- panqueca. Você pega aveia, ovo e whey, você faz uma panqueca docinha gostosinha. Vira base de receita. Ela faz a Você pega panqueca um e faz uma iogurte. calda ainda. Sabe o que eu faço? Por exemplo, à noite, eu pego iogurte, whey, uma colher de pasta de amendoim e eu misturo bem e eu pego uva verde Aham. congelada, que eu deixo congelado, coloco. Cara, é uma sobremesa. Só que Sensacional. com os macros que eu controlo. Por exemplo, para mim a pasta de amendoim vai bem porque eu posso consumir essas calorias. Se a pessoa tiver num processo de emagrecimento, ela tira a pasta de amendoim, ali tem basicamente só proteína. Mas o whey também, ele tem carboidrato. Depende do whey. Depende Entendi. do whey. Se você pegar um whey, por exemplo, você ainda tá com a Solders? Pode falar. Mas posso falar? Pode, falar, pode lógico. falar. Depende do whey. Por exemplo, agora eu vou falar um pouco sobre o nosso whey. Até Pegar antes o de você whey da falar, Growth. até antes de você falar, porque assim, eu sou fora do mercado, tá, gente? Eu sinto hoje que o whey é muito mais gostoso do que foi um dia. Pô, todo mundo sabe, né, cara? Pra ficar mais gostoso, tem que colocar um monte de coisa a mais. Porque Depende do whey. eu fui de uma época que eu achava ruim tomar whey. Eu falei assim, cara, negócio ruim do caramba e tudo mais. E eu acredito que era, entre aspas, melhor, porque provavelmente tinha mais proteína ali do que sabor. Desenvolveu muito também aromas e Tem fragrâncias. muito mais né? tecnologia hoje. É. Aromas e fragrâncias. Mas você pega, por exemplo, um whey, com o whey da Growth, ele tem 80% de concentração de proteína. 80%. E os outros 20% você vai dividir entre aroma, sabor. Aí tem carboidrato, tem um pouco de gordura, mas é muito pouco. Uhum. Você pega o carboidrato, é muito pouco. Agora, tem que olhar a dose. Olha lá no seu whey. Vira a embalagem e veja. Em 30 gramas, quanto tem de proteína? Tem whey que, numa dose de 100 gramas, ele te oferta 23 gramas de proteína. Meu amigo, isso é um hipercalórico. Isso não é whey protein. Então, Teve um o whey que segredo famoso que não lançou é- aí de um scoop gigantesco de... É que a legislação brasileira permite isso. é que, na verdade, não é nem que a legislação permite, Julião. Sabe qual é o problema? É uma driblada Ele que coloca, eles é uma dão. driblada, ele coloca lá 21 gramas de proteína por dose. Aí a pessoa fala assim, ué, eu vejo fulano 21, outro 23, a mesma coisa. Só que qual é essa dose? Quanto que vende produto? É o scoopzinho que vem na embalagem, né? Tem um que vem, por exemplo, o da Growth Scoopzinho é desse tamanho assim. Por quê? Em 30 gramas, 23 gramas de proteína. Agora, se em 30 gramas tem 12, Uhum. se em 60 gramas tem 23, é uma proporção matemática. Quantos gramas é a dose e quanto de proteína ela oferta nessa dose. O resto é carboidrato e gordura. Eu já vi, por exemplo, nessas... ficou muito famoso, né? Tem diversas marcas, essas bebidas que já vem com whey, né? Alguma coisa de chocolate e tal. Sim. Aí você olha Aqui no lá... mercado, né? A rodo, né? Porque eles deixam lá, tem whey, né? Aí tem lá, pô, 10 gramas de whey aqui.
Aí você vai ver de carboidrato tem 16, 18. Entendeu? Aí você fala, porra. Melhor comer um sneaker, né? A gente tá vivendo uma geração pessoal que o pessoal não olha, por exemplo. Elas querem. Mas é o problema da geração. A pessoa, ela quer convencer o cérebro dela de que ela tá sendo fit. Sim. Então ela vai lá, pega um shake prontos de whey, esses shakinhos de garrafinha que vende. Tem 10 gramas de proteína Uhum. e 15 gramas de carboidrato e 5 gramas de gordura. Meu amigo, aquilo ali, se você pegar o leite em si é quase a mesma composição. Então. Não vale a pena. Melhor tomar um copo de leite, né? Fora Quando você que aprende isso... a né? maior parte desses drinkzinhos são feitos de caseína, que comparado ao whey protein é um whey caseína, que comparado ao whey protein é uma proteína de menor qualidade a nível de aminoácidos essenciais. Uhum. O whey protein é muito melhor. Então tem que tomar cuidado. É igual barra de proteína. Tem barra de proteína que é tão calórica, que ela é mais calórica que um chocolate, cara. Tem alguns tipos de chocolate que conseguem ser bem menos calóricos do que a barra de proteína. Aí a pergunta é: mas a barra de proteína tem proteínas e o chocolate não tem. Mas a proteína você também pega no whey. Entendi. Então, barra de proteína tem que tomar cuidado. Vocês já provaram Porque aquela... barra de proteína é muitas vezes uma baita Cilada. enganação. É cilada.